Olá, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Estou aqui hoje para mais um vídeo e hoje falei aos irmãos, na verdade ontem, que hoje falaria um pouco sobre a oferta de primícias. E eu quero, primeiro, antes de falar exatamente sobre isso, quero ler com você um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 28, no verso 10 em diante, e diz o seguinte: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Sonhou e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me conceder, certamente eu te darei o dízimo. É uma história interessante e poderosa, porque Jacó começa essa jornada fugindo de algo que ele fez que nem era algo bom, não era algo correto. Ele havia enganado seu pai, tomado o direito de primogenitura do seu irmão, a sua mãe o ajudou nessa trama, e aí ele vai embora fugido. E no meio do caminho ele passa por esse lugar, tem um sonho, Deus fala com ele, e eu gosto dessa história porque, irmãos, imagina, num momento de fuga, Deus voluntariamente aparece a esse homem, Jacó, que estava ali fugindo de um erro que ele cometeu, para uma terra, que a mãe dele falou, estava indo para a terra do seu tio Labão, para estabelecer-se ali, até as coisas se acalmarem. E Deus aparece a ele voluntariamente em sonho e faz uma promessa poderosa a esse homem. Deus prometeu a ele que ele e toda a descendência dele herdariam aquela terra que ele estava, se estenderia por toda aquela região, e todas as famílias, por causa dele, seriam abençoadas. E ele, de repente, entende, então, que Deus está fazendo algo ali, que Deus está empreendendo algo, está fazendo uma obra poderosa. E, voluntariamente, ele fala: olha, se Deus realmente for comigo, cumprir todas essas promessas, eu vou realmente segui-lo, ele será o meu Deus. E não só isso, Ele diz: certamente, de tudo que ele me conceder, eu darei dízimo. E a gente tem uma relação com o dízimo, e essa, na verdade, deve ser mesmo a sua relação, muito na perspectiva da obediência e da fidelidade. Isso não é errado. Na verdade, nós devemos ser, sim, dizimistas, porque a palavra nos ensina isso sobre o dízimo. Abraão foi o primeiro dizimista, e depois toda a sua descendência guardou isso, seguiu isso, e esse é um princípio espiritual que está conosco até os dias de hoje. Eu tenho certeza que até a volta do nosso Senhor, até que a gente esteja com o Senhor na eternidade, essa prática será mantida. Mas, quando a gente fala de oferta, eu falei aqui que nós falaríamos um pouco sobre as primícias. Primícia é oferta, é uma oferta de primícias. E no dia a dia, nos cultos, nós também somos desafiados a fazer ofertas. E eu quero dizer para você,
A oferta é fruto da revelação que você tem a respeito da cruz. Porque a cruz é um sinal de Deus de que Ele foi o primeiro a entregar tudo para nós. Ele é o padrão, o Senhor é o nosso padrão, Ele é a nossa referência, não é verdade? Os homens não são, as pessoas não são. Na verdade, tem pessoas às vezes que estão perto de nós, na igreja mesmo, que estão nos desencorajando a ter práticas espirituais que nos abençoam, dizendo que não importa, isso não é isso que vai aumentar as bênçãos na nossa vida. Mas não dê ouvidos às pessoas, veja o que a palavra de Deus nos ensina. Então Deus é aquele que foi o primeiro a dar. Ele foi o primeiro a entregar algo a nós, e Ele deu tudo. Ele deu o próprio Filho para que nós pudéssemos viver uma vida abençoada. A Bíblia diz que Jesus abriu mão de toda a sua glória, deixou a sua riqueza, Ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos em todas as coisas, incluindo a nossa vida financeira. E as primícias falam daquilo que é o primeiro, e o primeiro honra a Deus. A Bíblia fala sobre entregarmos os primeiros frutos, né? Então, a primícia fala daquilo que é o primeiro fruto. Por que nós fazemos as primícias no primeiro ato do ano? Porque esse é um sinal de que nós estamos entregando ao Senhor, consagrando todo o nosso ano ao Senhor com os primeiros frutos do ano. Então, a nossa primeira oferta é a nossa primícia, entende? E nós desafiamos a fazer, na verdade, damos como uma referência, né, o valor de um dízimo a respeito do salário que você quer ter no seu ano, justamente porque já é um referencial para você, que você está estabelecendo diante de Deus em fé, mas é voluntário, entende? Eu faço uma pergunta para você: melhor é ser somente obediente e fiel, ou amoroso, generoso, né, e espontâneo? Oferta fala de amor, de generosidade, de espontaneidade, entende? Isso é algo que tem a ver com o que o nosso coração de fato tem tido de revelação. E eu vou dizer para você, você pode viver apenas de obediência e de fidelidade, mas essas duas coisas, elas só podem ser completas se elas tiverem antes o amor, a espontaneidade e a generosidade. Então, obediência e fidelidade, eles são depois de entendermos em amor aquilo que o Senhor já fez por nós. Amém? Então, se você tem tido alguma dúvida, né? Se você tem tido até um medo da falta, o medo de não ter o recurso, né? De faltar no seu orçamento, eu quero desafiar você a dar um passo de fé, querido. Dê um passo de fé, experimente o poder de Deus, Nós temos tido, de fato, experiências para experimentar o poder de Deus, e o Senhor não tem falhado. Ontem, espontaneamente, na verdade, movido pelo Espírito, né, era uma palavra que Deus me deu enquanto eu estava aqui, né, o nosso irmão Jason estava enfermo e estava ali responsável pela diaconia do culto, enfim, mas estava enfermo, e aí eu senti no coração de falar para ele, né? Eu não liberei ele, na verdade eu já imaginava que ele fosse ficar de repouso em casa, mas no meio do culto eu decidi liberar a palavra que Deus pôs no meu coração, né? Que ele seria curado ao ponto de não ser interrompido, de não ser impedido de fazer aquilo que precisava ser feito no dia de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre cura à noite, e eu fiquei muito feliz porque quando cheguei em casa, né, a Jaqueline, que é a sua esposa, envia mensagem para nós dizendo: olha, meu esposo foi curado, ele está bem, o que não funcionou desde o primeiro dia, hoje, de uma maneira acelerada, funcionou, e ela agradece a igreja, né? Então isso é poderoso. Mas eu tô te falando isso por quê? Porque Deus, ele continua fazendo milagres. Quando nós damos passo, quando nós cremos, dependemos dele, querido, quando nós confiamos no Senhor, ele faz milagres. Então imagina, eu li a história para você de Jacó. Qual era a possibilidade de um fugitivo, de uma pessoa que está fazendo tudo errado, receber a visita de Deus e uma promessa tão poderosa que na verdade perdura até os dias de hoje?
todo o povo de Israel continua sendo abençoado. Aqueles que acreditam nas promessas que Deus fez aos pais, né, da fé deles, que é Abraão, Isaac e Jacó, ou Israel, eles ainda desfrutam de poder, entende? Eles desfrutam do poder da promessa. Eu dizia ontem, eu e você, nós não temos apenas as promessas. A palavra de Deus, né, os estudiosos dizem que tem mais de 7.000 promessas. Paulo diz que o Senhor, ele é aquele que diz sim para todas as promessas. E também o amém, mas para o amém nós precisamos de concordar. Então nós temos que dizer amém também para as promessas. Entende? Agora, se em algumas áreas você decide deliberadamente não dizer amém, negar o amém, eu quero dizer a você, infelizmente, você vai deixar, você vai impedir do desfrute completo alcançar a sua vida, né? Então, eu não estou falando nada aqui para convencer você, estou apenas ensinando você a confiar em Deus, a depender de Deus, amém? Deus não precisa do nosso dinheiro. E a igreja também, a gente tem falado muito isso. Se você não tem revelação, não participe, porque isso não vai abençoar você. Mas ore para ser alguém cheio de revelação e participar dos atos, né, que a vida da igreja nos proporciona de maneira voluntária, de maneira espontânea, cheio de revelação. Amém? Quero fazer uma oração por você, abençoar o seu dia e declarar que o Senhor vai se revelar a você de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu declaro em nome de Jesus que hoje é um dia que o Senhor fez para nos abençoar. O Senhor fez esse dia, Deus, para de fato sermos conduzidos pelo Seu Espírito, sermos guiados pelo Seu Espírito. Deus, e no que diz respeito, Senhor, ao nosso coração, à espontaneidade do nosso coração, Deus, eu oro para que o Senhor possa realmente encher-nos de revelação, que sejamos movidos pelo Espírito da fé, não sejamos guiados, ó Deus, pelas coisas desse mundo. Falávamos ontem, tenhamos a visão, Pai, do Senhor, tenhamos, ó Deus, as prioridades que o Senhor tem. O Senhor prioriza o reino, prioriza almas, Deus, e em nome de Jesus, que nós possamos investir nisso. E eu creio, Senhor, que quando temos um coração generoso, liberado no que diz respeito, Pai, a participar das ofertas, a ser um dizimista, Senhor, eu creio, estamos investindo no reino do Senhor, porque estamos decretando publicamente e para nós mesmos e para o mundo do Espírito, Senhor, que o Senhor é a nossa fonte, que nós dependemos do Senhor, que o Senhor é o fator de multiplicação das nossas finanças. E também creio, Deus, que dessa forma sustentamos, ó Deus, a manutenção e a expansão do Evangelho do Senhor aqui nessa terra. Deus, então, em nome de Jesus, encha-nos de revelação, dá-nos um coração liberado, dá-nos um coração generoso, Senhor. Remove os medos, remove o medo da falta, da escassez, porque o Senhor não permite faltar nada, o Senhor não permite, Deus, vivermos escassez. A palavra do Senhor tem nos ensinado que quando vivemos uma vida com propósito, o Senhor envia todos os recursos, a riqueza acompanha o propósito, e eu profetizo isso na vida dos meus irmãos, a riqueza vai acompanhar o propósito na vida deles, em nome de Jesus. Amém, querido? Que o Senhor te dê um dia abençoado. Não falte hoje, nós temos o nosso culto do Profetizando 2026, vamos falar sobre saúde, vamos ter ceia. Então é muito importante que você participe em nome de Jesus. Um grande abraço e até lá.